Fala galera, nesse episódio do Tree Mind Cast, o setor comercial aqui invadiu tudo para a gente trazer para vocês nos mínimos detalhes como funciona os princípios, do marketing jurídico. Se você está pensando em começar uma campanha, começando a pensar em uma estratégia de marketing para o seu escritório, mas não sabe por onde começar, fica com a gente que a gente vai entrar nos detalhes primeiro daquilo que você precisa pensar e mudar dentro do seu escritório para efetivamente começar e sim uma estratégia de marketing jurídico. Como que você vai fazer, inclusive, para ter mais assertividade, investir no seu dinheiro e também o seu tempo, a sua energia naquilo que funciona de fato. Bom, vocês aí hoje, se vocês tivessem um escritório agora na mão para tocar e vocês precisam captar mais clientes, por onde vocês começariam e por quê? Investigando a demanda do mercado, porque às vezes é muito bacana eu falar, nossa, sou experiente nessa área aqui, tenho especialização nisso, daquilo, mas e aí, tem pessoas dispostas a comprar o teu serviço, a comprar a tua solução? Porque se não tiver, você vai vender para quem? Você vai estar anunciando à toa ali. Então vamos dar um passo para trás para investigar a demanda de mercado. O que as pessoas estão precisando no momento? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, vamos lá para um direito empresarial com M&A. Tá, mas é uma área um pouco nichada, dificilmente, são poucos negócios que vão envolver M&A. Mas o que as empresas precisam que antecedem o M&A? Por exemplo, elas precisam fazer registro de marca, de patente, contrato social. São várias demandas que são muito maiores, inclusive, que você pode atender, criar conexão e quem sabe para algum dia lá no futuro você conseguir auxiliar essa startup, essa empresa num processo de M&A. Perfeito? Então, enfim, antes de ir para essa estratégia, de fato, eu daria um passo atrás, investigar a demanda de mercado, porque uma mesa ela tem 4 pés. Esse primeiro pé que eu estou falando aqui pode ser sim, aquilo lá que você é experiente, que você gosta, por exemplo, o M&A. Mas o que vai sustentar a mesa são os 4 pés dela. Você também está disposto a atender as demais demandas do seu potencial cliente, claro, e capitalizando o seu investimento, porque a conta tem que ser pagada no final. Exatamente. E também a questão sempre, do escritório olhar para dentro, olhar para dentro do escritório e pensar assim, cara, estou criando agora meu escritório, qual que é o meu, digamos assim, meu tempo ali de tolerância ali que eu consigo para captar clientes. Cara, eu tô precisando, urgente, eu já tô começando já com as costas na parede, então eu tenho que já partir para uma questão mais agressiva ali, para começar a captação. Então, sempre olhar para dentro, do qual que é a tua necessidade hoje no momento, para daí você conseguir entender a necessidade do teu cliente, Então, ligar muito essa coisa com a tua dor com a dor do cliente, bem importante nesse sentido também. Bola. Então, a princípio, vamos começar pelo planejamento, Então, a gente precisa olhar para 2 coisas principais no nosso planejamento. A primeira delas, aí, como o Daniel falou, é a questão do problema do mercado. Então, cara, esquece um pouquinho essa visão de, eu trabalho com direito imobiliário, por exemplo, e tenta encontrar dentro daquilo que você atua problemas pontuais que eventualmente precisam ser resolvidos e tem uma visão mais comum, algo que é mais comum de acontecer. Porque às vezes eu não tiro o mérito das causas mais complexas, daquilo que é mais artesanal, porque paga muito. Mas, cara, é muito difícil de você vender isso em escala, porque, veja, é artesanal. É uma pessoa que precisa disso por ano, 2, 3 clientes que você tem no ano. Cara, não tem como você escalar isso e o digital é para escala. Então, esse é o ponto número 1, olhar para a questão do que o mercado está precisando nas áreas que você atua. Ponto número 2, agora é olhar para dentro do escritório e olhar para o seu planejamento no sentido como está a minha situação atual. Preciso de verba para hoje, preciso de cliente para hoje, preciso de cliente para daqui 6 meses. Qual é o tempo que você vai dedicar para esse projeto acontecer? Eu diria que menos de 1 ano você não deveria dedicar nem para pago e nem para orgânico, porque menos de 1 ano você está com uma expectativa de construir um império da noite para o dia. E aí a expectativa vai ser frustrada, já te garanto. Então é legal você olhar para isso também. E aí, claro, olhando para esses 2 pontos que vocês falaram e complementando isso, eu acredito que agora é você olhar para sentido assim, tem então um produto, definir o que eu quero atuar, já tenho aqui o prazo ideal que eu quero para isso acontecer. Agora, o terceiro passo que eu diria é qual é o comportamento do meu cliente com relação a isso. Isso é uma tese, é uma causa, é um problema que ele já tem muito claro para ele que pode ser resolvido por um advogado e tem muita demanda de gente procurando por isso, ou não. É uma demanda desconhecida, mas que tem um potencial de valor agregado ali muito forte. Por exemplo, a questão lá do adicional de 25% na aposentadoria. Poucas pessoas sabem o que é isso, mas, cara, quem ficar sabendo vai ficar maluco querendo contratar. Porque, veja, quem que não quer ganhar 25% a mais na aposentadoria? Essa é uma resolução de uma dor que o cara não sabia, veja. Ele estava ganhando lá todo dia, todo mês o pingadinho dele na aposentadoria, mas daqui a pouco você chega para ele falando, opa, tem um adicional aqui de 25%, dependendo da revisão que a gente fizer. Cara, todo mundo quer saber como é que funciona. Então, é olhar para isso, tá? Dessa forma, com relação ao problema, para daí sim partir para a parte prática. Porque quando você tem definido se o cara sabe ou não sabe, você já sabe. Vou para Google Ads, vou para redes sociais, vou investir nisso, vou investir naquilo. Fica um pouco mais claro a questão do caminho que deve ser seguido depois disso, tá?
Show de bola. E agora, beleza. Então, definimos todos esses 3 pontos. Agora, como que eu começo, então, uma campanha do zero com mais assertividade, sem fazer tantos testes na opinião de vocês aí? Perfeito, perfeito. Eu acho que depois que você, enfim, conseguir investigar essa demanda, tem que procurar justamente esse ponto que você trouxe. Onde será que esse público vai estar, né? Supondo que esteja lá no Google, a gente tem que procurar investigar o volume de buscas que tem por aquela palavra ali. Tem gente procurando por aquela solução? Porque, por exemplo, eu sei, enquanto advogado, que tem muita demanda por esse serviço, mas tem pouquíssimas buscas lá no Google. Significa que você não vai anunciar porque não tem demanda? Não, o número de buscas, muitas vezes, ele é muito cru. Tem muita demanda. Só que talvez o caminho não é o Google, porque as pessoas não estão buscando. O caminho vai ser, talvez, a rede social. Perfeito para você estar anunciando esse tipo de serviço. Para você fazer esse mapeamento, é muito importante ter tecnologia. Claro, optar sempre por aquelas palavras que têm maior volume de buscas, mas que também indicam que a pessoa está no fundo do funil. Porque se eu procuro lá direito previdenciário, qualquer pessoa pode buscar por isso. Desde um estudante de direito, a um estagiário que vai fazer a primeira inicial dele no escritório, mas o potencial é o cliente também, de alguma forma, por mais que seja pequena. Agora, quando você já procura por um advogado previdenciário, deixando bem claro, eu estou procurando um advogado previdenciário. Então, a tua assertividade aqui já tende a ser um pouco maior. Se você procura ainda por um advogado auxílio-doença, advogado BPC Loas, aí a tua chance tende a ser ainda maior, porque a pessoa já, inclusive, já sabe do problema que ela está enfrentando. Exato, concordo. E também, né, depois que você definir essas questões, o planejamento estratégico é bem importante, né? Justamente somando com o que você falou, saber qual rede você vai divulgar, qual o tipo de ação, né, que você tá comentando, porque às vezes você está falando de uma causa que o público ali às vezes nem está naquela rede social, não está naquela ferramenta, então entender o teu público também, daí você começa já a criar uma estratégia que vá de encontro com isso, né? Então, por exemplo, nas redes sociais, cara, é muito mais fácil você atingir, às vezes, público de direito de família, por exemplo. Então, você consegue, né, ter um alcance ali maior com as ações nesse sentido. E também entender o impacto ali, né, o que as pessoas estão procurando. Se as pessoas estão procurando no Google, a gente consegue já direcionar essa questão, né? E também sempre em mente, né, óbvio, né, ter um estratégico com especialistas, mas também entender a questão da OAB, né? Então, às vezes, não dá um passo maior que a perna e acaba não fazendo por conta uma ação de marketing que, às vezes, possa, né, nem estar dentro das regularidades. Então, é um ponto importante aqui para entender sempre, né, qual caminho seguir e como fazer esse caminho, né, ser seguido bem feito, né? Muito bom. Cara, eu acho que isso é animal que vocês falaram, porque de forma simplificada é como se fosse assim: eu tenho que parar de pensar como advogado, eu preciso pensar como um cliente do advogado agora. Como que eu procuraria por esse advogado? Porque às vezes a gente fica pensando em, como que eu posso dizer, tentar colocar alguma coisa ali, tipo negativação indevida, vamos supor, né? Isso que está na minha cabeça agora. Mas ninguém conhece o que é negativação indevida. Só advogado sabe o que é isso. Então eu procuro advogado negativação indevida. Cara, talvez a grande maioria das pessoas que procurem por isso pode ser um estagiário querendo uma vaga de emprego e por aí vai. Mas quando eu falo advogado nome sujo incorreto, cara, é claramente como o meu cliente procura. Então, se você tem dúvida, por exemplo, cara, como que eu faço uma campanha com mais assertividade? Pensa como teu cliente. Se você está com dificuldade de pensar como o seu cliente faz essa pesquisa, cara, pega a tua família. Tua mãe, teu pai, que às vezes não são advogados, de preferência que não sejam advogados, e fala assim, ó, se você tivesse esse problema aqui, como que você procuraria por isso no Google? Cara, esse é o teu potencial cliente. A pessoa leiga se comporta como um padrão, certo? Existem padrões de comportamento. E aí, extrai esse insight e sobe isso numa campanha. Começa a escolher palavras-chave pensando justamente nisso, tentando fugir do termo técnico, tentando fugir. Quanto mais você foge da cabeça de advogado e mais você se aproxima da cabeça do cliente, mais você consegue ter assertividade, de fato, numa campanha, em qualquer estratégia que você faça, tá? E agora, partindo então com relação à parte de campanha, isso é um ponto importante, quanto que pega no bolso, né? Quanto que eu deveria investir de fato numa campanha para ter bons resultados de início. Então, na opinião de vocês, na visão do que vocês falam muito para os advogados aí, quanto que deveria ser uma verba ideal para investimento? Legal, legal. Novamente, o Rodrigo falou, como tudo no direito, depende, né? Mas existem hoje no mercado tecnologias que você consegue, por exemplo, antes de tudo, investigar quanto que o teu concorrente investe na sua região. Porque, enfim, como o Brasil é muito extenso, assim, vai depender muito da localidade. Por exemplo, em São Paulo, a concorrência tende a ser muito maior, então o custo ali vai ser mais elevado. Enquanto lá no Acre, no Amazonas, pode ser um pouco mais reduzido, no interior do Paraná. Perfeito? Então, usar ferramentas desse tipo para mapear, por exemplo, quanto que o teu concorrente investe. Porque se ele coloca lá, por exemplo, R$1.000 em Google Ads, não vai adiantar muita coisa chegar com 200 ali. Não vai trazer nenhum retorno efetivo, se vai ser uma quantidade muito pequena. Tranquilo? Ou você vai ter que bater o investimento dele, ou até mesmo buscar outros caminhos, palavras-chave diferentes, a depender da concorrência, até outro canal de comunicação, se o custo estiver muito elevado. Então, enfim, com esse tipo de ferramenta você consegue ser mais assertivo. Sem tecnologia, você faria como? Testando, né?
vamos colocar lá duzentão, mas daí se deu errado. Então, você pegou o dinheiro, amassou e jogou no lixo. Aí depois, no mês que vem, mais 300. Aí deu errado de novo. Aí depois você coloca, não, agora vai, 700, já passou de 1.000. Enquanto se você usar essa tecnologia, putz, eu sei que é R$1.000 que eu preciso colocar ali para ter um retorno. Esse mês não dá, mas eu vou segurar um pouquinho e no mês que vem eu vou entrar com tudo. Veja como que você foi muito mais assertivo. Naquele primeiro cenário você ficou testando, até sabe Deus algum dia acertar e gastando bastante. Enquanto você usou tecnologia, método, você mitigou muito o teu risco, diminuiu o teu custo e, consequentemente, a tua margem de lucro também pode ser maior na operação. Exato. É focar na assertividade e na previsibilidade também, né? Prever o que dá o orçamento ali é um ponto bem importante. Né? Você mencionou a questão do Google. Na rede social, por exemplo, é muito mais barato de você investir, né, do que no Google. Né? Justamente para a pessoa não estar buscando ativamente aquela solução, né? Mas você consegue, daí, por um preço muito inferior, alcançar mais gente. Né? Então, na rede social, você consegue ter já um orçamento reduzido, mas com um planejamento ali também assertivo. Né? Então, você consegue divulgar ações no Instagram, Facebook, ter um alcance maior, mas daí, né, com um valor orçamentário ali um pouco abaixo, né, do Google, por exemplo. Mas como a gente está falando aqui, né, repetindo de novo, vai depender, por exemplo, da localização, né? Então, às vezes é uma localização que a pessoa não tem tantos concorrentes ali, é um pouco mais fácil, né? Ou dentro disso, como que a gente consegue, né? Eu já escutei falar alguns escritórios comentando, né, que tô na região interiorana aqui, às vezes não sei se vai dar muito resultado, porque, né, vão ter muitos advogados e agora já, né, 4, 5 advogados na região interiorana já aumenta mais aquele custo, né? Mas eles têm que pensar, tem que gastar certo e não gastar, né, alto, né? Então, se você souber também um planejamento estratégico de qual palavra você vai investir no Google ou qual indicador você vai separar para a tua campanha na rede social, cara, isso faz uma baita diferença, porque você vai estar gastando bem e vai ter uma assertividade cada vez mais. Para contribuir um pouco mais, é legal pensar também pelo quanto você vai faturar com aquela causa. Trazer uma lógica aqui, por exemplo, de cálculo de ROI. Poxa, eu vou faturar 20.000 com essa causa aqui. Poxa, então investe 2.000 ali, cara. Você vai ter em torno de 10 vezes o que você investiu e você ainda vai achar que é muito. Perfeito? Inverter um pouquinho a ótica e pensar quanto que eu vou faturar com isso. Entendeu? Conseguir investir um percentual ali que você pode pensar que no primeiro momento, assim, poxa vida, vou colocar R$2.000 aqui no Google Ads. Mas você vai lá e faturou 20. Então veja como que foi um retorno interessante no teu investimento. Vale a pena você verem por essa ótica também. Show de bola, bem legal. Cara, já vamos entrar nesse detalhe da conta, porque eu acho que isso é um ponto bem importante para a gente falar. Mas então, em termos práticos, de quanto você deve investir numa campanha de marketing, né, numa questão de estratégia prática, óbvio, tem ferramentas para isso, tá? Então, para facilitar o caminho, mais para complementar o que os meninos já falaram aqui, existe o Google Trends, que é onde você vai ver basicamente o volume de pesquisa de uma forma bem simplificada. Tem o Uber Suggest, que é uma plataforma gratuita também. Tudo isso que eu vou falar para vocês aqui é gratuito, tá? O Uber Suggest é uma plataforma onde você pode digitar uma palavra-chave, ele vai te retornar ali o volume de pesquisa. Quantas pessoas estão procurando em média por aquilo ali. Ele já também estima o custo por clique, falando de campanha de Google, tá? Ele estima mais ou menos ali para a região Brasil inteira. E aí tem o planejador de palavras-chave do Google Ads. Você precisa só ter uma conta no Google Ads, que também é gratuito, e lá dentro você consegue saber especificamente quanto uma campanha na sua região, com aquelas palavras-chave que você está escolhendo, custaria em média. Tá? Ele já te dá uma previsão de quantas impressões você vai ter, quantos cliques em média você consegue gerar com isso e quanto vai gastar no total de um mês. Tá? No período de 30 dias ali, ele já te entrega tudo isso, e aí você já fala, cabe no meu bolso ou não cabe. Mas antes de você pensar se cabe no meu bolso ou não cabe, tem essa questão que o Daniel falou que é muito importante. Cara, qual que é o potencial de retorno que eu consigo com isso? Se eu pegar 2 clientes aqui e me pagar o valor da causa, paga esse investimento que está aparecendo aqui para mim? Com certeza paga e paga muito. Então aí que está a grande questão. Às vezes você imagina, mas está muito caro. Depende do que é caro. Porque se você achar que, cara, você vai gastar menos de R$500 para chegar um cliente que vai te pagar R$100.000, é difícil isso acontecer, é muito raro. Então tem que investir para ter retorno. Essa é a grande questão. Legal. Então agora, antes da gente entrar na questão do retorno, desse cálculo que a gente faz do ROI, beleza. Então, pessoal, estou com a minha campanha. Segui a linha de vocês, entrei nessas plataformas, fiz ali um planejamento do meu jeito e subi uma campanha no Google Ads. Por exemplo, eu fiz uma campanha nas redes sociais. E agora? O que eu faço? Perfeito, perfeito. Depois, enfim, pontuaria também a gente pensar um pouco para onde você está levando esse cara, né? Você estruturou ali as palavras-chave muito bacana, está com um orçamento adequado, até superior do teu concorrente, mas daí você joga ele no seu site, por exemplo. Aí chegou no seu site lá, tem muita informação, tem história do escritório, informação dos advogados, área de atuação, imensa área de atuação. Aí o cara vai ter que se localizar ali, quero fazer inventário, direito imobiliário, achei aqui. Então o percurso ele fica muito longo e a chance desse cara desistir no caminho é alta.
Então, vale a pena você também pensar em ferramentas como uma landing page, por exemplo, para você jogar esse cara, quando ele clicar no seu link ali, cair numa página onde você fala exatamente do assunto. Porque daí você encurta o caminho, facilita a comunicação com o teu potencial cliente e já traz esse cara para o WhatsApp. Perfeito? Enfim, e ali você dá o devido atendimento para ele que o procedimento comercial exige, né? Exato. Trazendo para rede social, né? Sabe, tá com a ação pronta ali, publicou, mandou, fez o alcance ali. Cara, rede social, o ponto crucial é gerenciamento. Então, se você não tem um gerenciamento na tua rede, a assertividade nas tuas campanhas pode não ser tão alta, né? Porque, vamos pensar, né? Você tá ali, você que está escutando agora com a gente. Vamos supor que você viu um anúncio de um relógio que você gostou no Facebook, no Instagram. Foi lá no perfil do Instagram dessa loja, a última publicação desde 2015, 16. Cara, pelo menos uma insegurança vai gerar ali, né? A chance de você comprar realmente aquele produto, aquele serviço já diminui, né? Então, e a advocacia, ainda mais se tratando de um assunto, né, sensível, porque a pessoa já está procurando um advogado, ela já não está tranquila ali, teoricamente, com alguma dor. Então, se você não gera uma segurança para ela, uma tranquilidade naquela hora que ela vai entrar no teu perfil, uma experiência tranquilizadora, isso pode prejudicar a tua campanha. Então, você tem em mente que é preocupar com o alcance, né, dessas ações, mas também com o gerenciamento por dentro, né? Então, ser ativo nos comentários, né, engajar mensagens ali, você fazer um prévio atendimento também é bem importante, né, criação, publicação de posts informativos. Então, tudo isso, né, traz um suporte a mais para a tua campanha, né, para que você tenha uma segurança ali de que não é só um anúncio perdido que a pessoa viu, mas sim um escritório aí que está focado numa solução jurídica. E outro detalhe bacana também é pensar em alguns detalhes que você precisa ter para otimizar o teu atendimento. Muitos advogados têm essa preocupação. Poxa vida, acertei na campanha, mas vai chegar muito contato aqui, cara. O que eu vou fazer com 100 contatos? Realmente, a demanda aumenta. Então, você vai ter que ter a maior assertividade para dar o atendimento para aquele cara que tem maior potencial de conversão. E como que você faz isso? Pô, estruturei bacana lá, fiz landing page, legal lá na rede social também. Coloca um formulário ali, cara. Só que não vai entupir o cara de perguntas também, que ele não vai ter paciência para responder. Coloca algumas coisas básicas. Por exemplo, vamos pensar aqui em inventário. Para o cara fazer um inventário, ele tem que ter um patrimônio, por exemplo, de 100 mil reais. Então, o que eu coloco ali de pergunta? Nome, e-mail, telefone e a soma do teu patrimônio. Porque se chegar algum indivíduo ali com patrimônio de 5 mil reais, você nem vai perder tempo falando com ele, porque o patrimônio dele sequer paga o teu honorário. Nessa você consegue otimizar o teu tempo também para dar o devido atendimento. Muito bom. Cara, eu acho que isso é bem legal, porque depois que a campanha tá rodando, nem sempre é uma garantia, tipo, beleza, a campanha tá no ar, agora vai funcionar pra caramba, nossa, vai chegar aqui 200 mil leads por mês, cara, tem que preparar tudo, um monte de coisa. Cara, às vezes não vai vir nenhum lead. Então, você tem que começar a prestar atenção também na questão da campanha rodando. Então, ter um pouco mais de tempo, dedicar um tempo da sua semana para olhar para número, de fato, tá? Então, ter uma preocupação de olhar assim, tá, teve impressão, teve clique, beleza. Se teve impressão e teve clique, o problema não está no teu anúncio. As pessoas estão vendo o teu anúncio e estão clicando no teu anúncio. Só que depois que ela entra, ela não está mandando mensagem. Puta, e agora? Então já sabemos que o problema está dentro do site ou da landing page, como o Daniel falou ali. Tem um botão do WhatsApp, o contato é facilitado ou você está escondendo o teu número? Isso é um ponto que você já consegue olhar, basicamente olhando assim, putz, teve impressão e teve clique, mas não teve conversão, né? Não teve pessoa me mandando mensagem. Então aí já tem um problema. Então você sempre olhar para esses números para você conseguindo mexer detalhes aí na sua campanha, que às vezes é isso que vai fazer a diferença final para você conseguir gerar ali um lead, uma pessoa que te manda de fato uma mensagem, tá? Então é sempre olhar para a otimização. Às vezes as palavras-chave você vai ter que mexer, cara. Vai ter gente que vai começar a vir um monte de pessoas também desqualificadas. Por exemplo, o cara que está procurando por uma outra coisa que você resolve, às vezes o cara não tem por exemplo, não tem noção clara de como funciona e mesmo assim te mandou mensagem. Então, isso são palavras-chave que tem que ser negativadas. Tem que ficar olhando para isso, porque não é sempre a mesma receitinha que vai funcionar para o resto da vida. Então, sempre tem que focar também na questão de otimização. E, claro, se você está com dúvida com isso, contrata a Trimind aí, que não tem problema, a gente te ajuda com certeza. Só um ponto, Vitão, que é importante mencionar que, às vezes, os escritórios não têm tanta noção disso, né? Porque eu estava conversando com um advogado semana passada, ele comentou... Cara, eu tenho um site legal, ele realmente tinha um site bem estruturado ali, bem... Só que, cara, tem muito acesso, mas pouco mensagem. Ninguém manda mensagem. Aí eu fui dar uma olhadinha lá, cara, era só o botãozinho do WhatsApp que estava faltando no cantinho da tela ali. Então, essa facilidade, né, que você tem que proporcionar para o usuário. Então, se o cara abre o teu site... Cara, puta, legal esse conteúdo, o cara mandar uma mensagem, tu se casa bem com a minha dor aqui, aí o cara tem que rolar a página lá pro final, ver o número, pegar o celular, salvar o número, daí pra mandar uma mensagem, cara, o cara já fica, a chance dele, realmente mandar ali já diminui, o cara já fecha o site, então você tem ali, cara, fácil, então o cara clica no botãozinho do WhatsApp, já tem um atendimento, o cara já fica tranquilizado e você já consegue ter esse atendimento mais rápido, né, consequentemente já conseguir atender mais pessoas ainda. Muito bom. Muito bom, galera. Então vamos lá, partindo agora para as nossas finaleiras aqui. Eu acho que esse ponto que o Daniel trouxe de retorno sobre o investimento é uma coisa que o advogado não tem
E, cara, falando de marketing, você tem que ter isso em mente, só para você entender o potencial, não só de geração de resultado, mas o potencial de expectativa que você pode gerar em cima daquilo, né? Então, quando você olha para essa estratégia dessa forma, com essa ótica de retorno, cara, fica muito mais favorável você fazer o seu investimento, abrir um pouquinho mais a mão ali para conseguir investir. Então, cara, qual que é a expectativa aí que o advogado pode ter do retorno gerado? Como que ele faz essa conta aí, Daniel, Rodrigo, de forma mais prática e de forma mais rápida? Bacana, bacana. Vamos pensar um pouquinho na lógica do ROI lá. É uma métrica que vai variar muito. Vamos pensar quanto que eu preciso investir em marketing do que eu faturo. Essa é a pergunta. E vai variar muito de setor para setor. Por exemplo, vamos pensar numa Coca-Cola, Magazine Luiza. Eles precisam investir pouco, porque a marca já é muito consolidada, o branding é muito forte. Então, você tem a liberdade de investir, por exemplo, 2%, 3% talvez em marketing ali. Mas veja que ainda assim, eles são os que mais investem, né? Coloca grana pra caramba em marketing. E agora você que, vamos trazer para a lógica de advogado aqui, assim, da advocacia e tudo mais, vamos pensar na lógica de 10% do que você fatura. Tranquilo? Por exemplo, se eu vou faturar aqui R$200 mil com um impulsionamento de marketing, invista 10% disso, por que não? Nada mais justo, você vai ter um retorno de 10 vezes o que você investiu. Então, a métrica interessante para se usar é estimar quanto que eu vou faturar e vou investir 10% disso. Perfeito? Enfim, que tem a ter um retorno bem efetivo, bem bacana do teu investimento. Aí também vale a pena você ter algumas outras métricas, por exemplo, qual que é o ticket médio do meu escritório? Quanto que vai custar esse serviço? Porque eu vou faturar R$200 mil. Mas para faturar R$200 mil, tem que fechar quantos negócios? Essa resposta você que vai ter. Você vai saber o ticket médio. Olha, se eu vender um inventário aqui, geralmente eu cobro R$10 mil. Tranquilo? Então, você pega esse faturamento, divide pelo teu ticket médio e você vai ter a quantidade de negócios que você precisa fechar, enfim, naquela campanha de marketing que você está fazendo. Aí, vamos supor que você estruturou esse planejamento para um ano. Você tem aqui o resultado de um ano. Então, vale a pena você pegar simplesmente agora, dividir por 12 e você sabe exatamente quantos negócios você precisa fechar por mês para ter o retorno do teu investimento acontecendo. Então, além de você ter um horizonte à frente, você consegue ir acompanhando mês a mês. Poxa vida, esse mês aqui chegou só metade, hein? Então, no mês que vem tem que ser um pouquinho mais incisivo para enfim, acontecer coisa. Vale muito a pena trazer essa perspectiva de negócio para a advocacia e fazer esse acompanhamento. Exato. E também um ponto é quebrar aquela barreira de, cara, não pensar em número, não querer falar de número, não querer... Cara, bota no papel e vê quanto que você está faturando, quanto que você quer investir em marketing, quanto que você tem disponível ali, quanto que custaria para você alcançar um potencial cliente, um lead ali de determinada causa. Então, você ter essa ideia e também ter a mentalidade, né? Que você tá, quando você vai entrar nessa questão de marketing, é um investimento, não é um gasto, né? Porque investimento gera retorno, gasto gera frustração. Então, se você está investindo, você tem que esperar um retorno e você tem que ter já preparado essa ideia de quanto que você tem, quanto que você pode investir e, a partir disso, o que dá para fazer nessas ferramentas. Né? E uma noção que a gente gosta de adotar muito aqui na Naturmind é que a gente não gosta de que o marketing seja mais um boleto para você pagar no fim do mês. Poxa vida, tem um boleto da Naturmind para pagar aqui. Não. A gente, de fato, gosta de pensar em parceria de negócio. A gente quer gerar novos negócios para a advocacia. Enfim, esse é o nosso objetivo enquanto agência. Ter uma parceria com os advogados, com o escritório. Isso aí. Cara, é bem legal a lógica de vocês. Então, para simplificar aí para a galera que às vezes está correndo e, enfim, na academia não conseguiu pegar um pouco, de forma prática, tá, galera? Vocês vão olhar para 3 pontos principais. O primeiro deles é com relação a, às vezes, quando você quer faturar, né? Então, se você tem isso, claro, 200 mil para mim por mês, estou feito na vida. Eu também. Mas se essa é a realidade, se realmente é possível, você vai, para saber disso, você vai ter que olhar primeiro agora para o ticket médio daquela causa. Então, você já tem que ter um produto claro, tá? Olhei para o ticket médio da causa. É 10 mil reais? Pô, são 20 clientes que eu preciso. Se eu tenho esse planejamento de faturar 200 mil no mês, eu preciso de 20 clientes no mês. Se eu tenho esse faturamento para essa expectativa, né, de 20 clientes no ano, aí eu tenho que dividir esses 20 clientes que eu tenho que ganhar ao longo de 12 meses. Vai dar mais ou menos aí quase um cliente e meio por mês. Então, pô, preciso de um cliente por mês. Pô, tá fácil. Tá fácil. Então, a ideia agora é você construir assim. Beleza, eu quero faturar 200 mil, então agora 10% disso vai ser minha verba de marketing. Tenho 20 mil reais para investir ao longo de um ano, então eu tenho que dividir de novo 20 mil por 12. Essa é a verba que eu vou ter que aportar todo mês ali dentro do Google ou até mesmo dentro da rede social, tá? De formas práticas, seria isso daí. O que é uma coisa muito legal que o Rodrigo falou também é que você tem que ter essa visão, cara. Você não pode ficar... meio que naquela coisa tipo, não vou, eu vou investir em marketing, mas vamos ver no que dá. Vamos, sei lá, vamos ficar nessa coisa aí, se der certo deu, se não der, pô, que pena. Cara, se você vai com essa visão, você já meio que está fadado ao fracasso, porque você não está esperando nada daquilo. Então, se vier nada, pô, aconteceu o que você estava esperando. Né? Então, aí que está a grande questão. Quando você vem com essa expectativa, não, já tenho aqui certo na minha cabeça, claro, às vezes o planejamento pode falhar, como qualquer coisa falha,
Mas quando você já vem com essa mentalidade, tipo assim, cara, olha, a expectativa de faturamento que preciso gerar é tanto, então já tenho aqui separadinho 10% que é a verba de marketing, já tenho aqui isso, isso e aquilo, que é com relação ao ticket médio, quanto que eu preciso vender por mês, e você já começa a olhar com mais assertividade. Aí você consegue ter mais controle sobre aquilo que está acontecendo. Então você olha para aquilo, putz, como o Daniel falou, cara, esse mês aqui não entrou nenhum cliente, putz, o mês que vem tem que vir 2. Eu já estou esperando isso e agora eu vou ter que me virar para fazer isso acontecer. Eu acho que esse também é um caminho importante e quando o advogado vem com essa visão, cara, ele vira um case de sucesso aqui bem rapidinho. Esse é o grande ponto. Isso diferencia aí o advogado padrão do advogado que realmente tem muito sucesso. E agora? Acho que ficou um pouco mais claro daquilo que você precisa pensar antes de começar uma estratégia, certo? Então não esquece, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou nem que seja 1%, deixa o seu like, compartilha isso com um colega, porque isso ajuda a gente demais. Eu vou nessa e até o próximo vídeo.